E aí pessoal, eu sou o Wesley Vieira, esse é o Café com Aroma de Livros e hoje eu vim aqui pra falar de um livro que eu fiz buddy read lá com o Vitor Almeida do Geek Freak, que é o Outro Dia, do David Levithan. No fevereiro Rereads eu resolvi reler todo dia. Logo em seguida eu lembrei que tinha lançado Outro Dia, então eu comprei Outro Dia, como eu já mostrei, no Book Haul de março. Não deveria ter comprado, mas comprei. Então eu e o Vitor Almeida decidimos fazer um buddy read, lemos juntos e tiramos nossas conclusões e nossas opiniões sobre. E eu já vim aqui pra fazer uma resenha. E se você for agora no canal do Geek Freak, lá do Vitor Almeida, você vai ver um vídeo falando sobre esse livro também, então corre lá e dá uma olhadinha. Outro Dia nada mais é do que um livro contado pela visão da Rhiannon, a mesma história que é contada em Todo Dia, porém na versão dessa garota que é humana. Vou deixar pra vocês um vídeo aqui falando sobre 5 motivos para ler David Levithan, e lá fala um pouquinho da história de Todo Dia. Então vou deixar aqui pra você nos cards aqui, ou aqui, eu não sei onde que aparece. Aqui já chegamos à conclusão de que David Levithan é um cara muito foda, porque ele conseguiu contar a mesma história de uma forma bem diferente. Tem alguns pontos que eu gostei muito dessa história, que eu vou dizer aqui pra vocês o porquê que é tão boa assim, e porquê que na minha opinião talvez tenha superado Todo Dia. Primeiro que temos uma possibilidade aqui de David Levithan contar a mesma história e arrumar algumas coisas que ele queria. Arrumar não no sentido de que aquilo estava ruim, mas de adicionar coisas. Muitas cenas foram refeitas com bastante fidelidade ao primeiro livro, e é bem interessante você descobrir como foi que aconteceu aquela cena na visão da Rhiannon, porque ela é a humana da história. A gente está acostumado com A já transitando por corpos, então quando você começa a ler sobre A, você começa a achar que aquilo é meio que normal, porque ele é assim desde o começo da vida, desde que ele tem consciência de que A é A, então fica meio natural. Porém, na visão de uma pessoa que não está acostumada, que tem uma vida normal no cotidiano, uma coisa rotineira, a gente percebe que a coisa não é tão simples assim, sabe? Pro A é bem mais fácil essa história de... Não que seja fácil a história toda, mas é bem mais fácil pra ele se acostumar e ter essa visão de que aparência não é importante, de que gênero não é importante, só que pra Rhiannon é um pouco complicado, porque ela nunca teve nada, nenhum contato com isso, e ela sempre foi uma pessoa, entre aspas, normal. A escrita de David Levithan continua tão incrível quanto no primeiro. Ele continua poético e é incrível como ele consegue pegar a gente, fisgar a gente com apenas uma frase ou com apenas um parágrafo, e eu arrisco até dizer que ele está um tanto quanto mais poético nesse livro. No primeiro livro a gente já leva alguns tapas na cara sobre aparência, gênero e amor e coisas do tipo, que a gente tem mais tapas na cara ainda, porque quem tá levando um pouco desses tapas é a Rhiannon, é uma pessoa como nós, então a gente consegue se identificar e entender isso de uma forma diferente no olhar da menina. É fantástico isso, eu insisto em dizer, essa ideia é fantástica porque, sabe, desconstrói muitos pensamentos, e a capacidade que o Levithan tem de fazer você pensar em coisas que você nunca pensou antes é fantástica. Aqui tem uma coisa que tanto eu quanto o Vitor acha perfeito nessa história, é que A sempre vai saber como é a feição da Rhiannon. Porém, A está num corpo diferente todos os dias, então a Rhiannon nunca sabe o que vai encontrar no dia seguinte, só que toda vez que ela encontra A, ela o reconhece pelos olhos. É como se o que tivesse dentro, sabe, fosse muito mais importante do que tinha por fora. Então ela começa a reconhecer que A, por mais que não seja um corpo sólido e fixo, ele é um ser, ele é uma essência, e é o que importa, é o que está dentro. Então é fantástico, é incrível. Duas coisas que me incomodaram um pouco. E outra coisa foi até bom que quando eu li não tinha nesse livro aqui, nessa visão, então vou falar pra vocês. A primeira coisa que me incomodou bastante foi o Justin. Ele é insuportável, ele trata a Rhiannon como se fosse um lixo e não tem como gostar desse ser humano, dessa pessoa, porque puta que pariu. E uma parte o Levithan me decepcionou um pouco, que foi quando o A tá num corpo de um cara que é obeso e ele trata aquilo de uma forma que não me agradou muito, porque por todos os gêneros e cores que A passou, sempre foi uma narrativa bem
de desconstrução mesmo do pensamento da sociedade, assim, de uma forma geral, do senso comum. Só que aqui, na parte do obeso, ele deu uma pisada na bola, ele tratou a coisa como se fosse uma situação, assim, sabe, drástica e... não sei explicar, mas foi meio chato pra mim, então não gostei muito. E uma coisa que não teve nesse livro foi aquela parte que começa a ser descoberto e todo mundo trata ele como uma entidade e tem todo mundo caçando e aquelas coisas acontecendo, sabe, coisa de mídia. Então aquilo eu não gostei muito no primeiro livro e não tem nesse, porque aqui nós temos só a Rhiannon, ela não tá passando por isso, então isso foi legal. E a última coisa que eu tenho pra falar aqui sobre esse livro é que o final é tão angustiante quanto o primeiro. É até mais, sabe? Porque o primeiro é uma decisão tomada com firmeza, sabe? É uma decisão mesmo. Porém aqui, meu Deus, por que David Lepton fez isso? É impossível que não vai ter uma continuação. Enfim, gente, pra mim, o melhor livro que li até agora nesse ano, que tá empatando com O Chamado do Monstro. 5 estrelas, favoritado com certeza, tanto por ser David Lepton, quanto pela escrita, quanto pelos personagens, quanto por essa dádiva que foi ter a visão de um outro personagem na mesma história. Perfeito, nada mais que perfeito. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de ir lá no canal do Victor pra ver o vídeo que ele fez falando sobre esse livro. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra ajudar a divulgação do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, aqui em cima e onde você quiser mais que achar o botãozinho vermelhinho de se inscrever pra continuar acompanhando esse mês do Veda. E depois a gente se fala nos meses aí, toda terça e quinta. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!